Hey, aqui é o Felipe, estamos aqui com GTA V, pro tão esperado vídeo do mistério do Monte Chiliad. Mas enfim, eu já vou começar cortando um climinha tosco de suspense, que o objetivo desse vídeo é informação, muita informação. Enfim, primeiramente, né, que tenho em mente que para começar toda essa série de investigações, você tem que ter completo 100% do jogo, pois as aparições dos discos voadores e tal, só vão aparecer quando você tiver com 100% no seu jogo, ou seja, não é lá para qualquer um. Enfim, todas as teorias que vocês estão prestes a ouvir agora vem primordialmente de um desenho no topo do Mount Chiliad. Esse desenho ele fica naquela casinha do teleférico, né, que chega na montanha, e na entrada você vai ver esse quadrado com a suposta figura da montanha do próprio Mount Chiliad, com vários desenhos no centro dela. Na base você vai ver 3 quadrados maiores, um com um disco voador, o segundo com um ovo rachado e o terceiro com um carinha com um suposto jetpack nas costas. É esse o desenho que fez o YouTube e a internet em si chover de teorias e vídeos fakes de aquele monte de viadagem sobre um suposto jetpack em GTA V. É esse desenho o fruto de tudo, cara. E dentro da montanha, várias linhas que levam a quadradinhos, né, supostas marcações, né, com um xizinho no meio. Em volta da montanha, vemos vários raios, né, aqueles símbolozinhos de choquinhos. Ou seja, é óbvio que a Rockstar não ia colocar um desenho de tamanha complexidade à toa. É isso que me faz interessar por esses mistérios de GTA V, cara. Eles não colocam nada à toa no jogo. Cada desenho, cada coisinha, cada detalhe tem merda por trás, cara. Isso é típico da Rockstar. As suposições do significado desse desenho variam em nível estrelar. Uma das teorias é que isso é como se fosse uma rede de túneis que tem por dentro da montanha. E várias linhas que conectam a quadrados que parecem ser salas, enfim. Não é tão plausível, né? Mas da Rockstar eu não duvido nada. Outra teoria tosca que os caras fazem é colocar esse desenho em cima do mapa do jogo, saca? Tentando marcar alguns pontos de discos voadores para tentar achar alguma localização de alguma merda. Eu acho isso a ideia mais tosca que tem. Se a Rockstar queria colocar algum tipo de pista, não ia ser desse tipo que ela ia colocar. E o mais plausível, na minha opinião, esse que tem provas, é que esses quadradinhos marcam pistas de alguma suposta informação, tendo como base a montanha sendo vista de lado. Se você colocar a montanha em determinado ângulo, né, lá de Paleto Bay, e colocar esse desenho por cima, você pode encontrar próximo a cada quadradinho um símbolo, uma runa pintada com alguma relação a um disco voador. Tais runas como um disco voador em cima de uma nuvem chuvosa, um disco voador próximo a uma lua, um disco voador em cima de uma suposta montanha, né, com um caminhozinho em zigue-zague até o topo da montanha. Ou seja, tudo indica circunstâncias para um suposto disco voador aparecer no topo da montanha. Tal teoria que fica mais plausível desde que no topo da montanha, embaixo daquela paradinha de madeira, o observatóriozinho, tem o símbolo de um disco voador, simplesmente o disco voador. Ou seja, seguindo todos os símbolos que tem no desenho, eles se encaixam perfeitamente na montanha, inclusive o símbolo do disco voador no topo, indicando as circunstâncias básicas, como a tempestade, o tempo está durante a noite, alto da montanha, ou seja, juntando tudo, conseguiram encontrar um disco voador em cima da montanha, que spawna às 3 horas da madrugada em clima chuvoso. Isso sozinho já é o bastante para explodir a cabeça de muita gente, cara. Puta que pariu, é um disco voador explícito no jogo, saca? Só que esse em específico, ele não tem nada de especial, além da aparência de já ser brutal, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode interagir com o disco voador. Se você chegar perto, ele some. Se você afastar, ele some. Ou seja, ele só serve mesmo pra, como se diz, um enfeite. Ele é realmente um prêmiozinho pra decodificar aquela parte do desenho. Porém, tem o resto do desenho, que são aqueles 3 quadrados de baixo. E é aquilo que me deixa perturbado, cara. O que teria a ver um disco voador, um ovo rachado e um carinha com um jetpack, ou um suposto jetpack? Enfim, com mais um monte de fuçação dos caras, encontraram mais 2 discos voadores no céu, cara, no jogo. Um desses discos voadores aparece em cima daquela base, né, do Fort Zancudo, que é aquele forte que não aparece no mapa, e o segundo aparece exatamente em cima aquele acampamentozinho de hippies no jogo, todo pintado e tal. Examinando esse acampamento hippie, é onde a minha cabeça explode mais uma vez pela quantidade de informação sucinta que tem naquela merda, além de vários desenhos de ETzinhos, extraterrestres meio que fudendo, saca? Outros fazendo yoga, fazendo alongamento, sei lá que caralho seja isso. Um monte de frases escritas como salve-nos, me abduza, me leve para Uranus, uma grande seta vermelha que aponta para um círculo vermelho e do lado desse círculo outro círculo maior com um carrinho, com um disco voador em cima, caralho, uma árvore seca toda cheia de pisca-pisca em volta, que na minha opinião é bastante suspeita. Inclusive essa árvore fica exatamente embaixo do disco voador e o que realmente me prende a atenção são as runas encontradas nesse campo, que são as mesmas runas que você encontra no Monte Chiliad. Um deles é o disco voador em cima de uma nuvem
chuvosa, no outro morro pintado vai ter um disco voador com 3 risquinhos e uma lua na frente. Porém, o que me perturba é que isso não são as circunstâncias para poder aparecer esse disco voador. Ele não precisa estar à noite, não precisa estar chovendo, e ele sempre aparece, ele sempre fica no mesmo lugar, basta você chegar perto. Outro detalhe que eu não incluí, inclusive, esse disco voador, semelhante ao disco do Mount Chiliad, ele tem as siglas FIB, né, que equivale ao FBI no jogo. Ou seja, por algum caralho de razão, esse disco tem alguma relação com o FBI. Olha que zoado. Outra pista interessante que eu encontrei é esses silos com a plaquinha e uma setinha vermelha pintada em cima, cara, o que é bem peculiar. Cada setinha dessa leva para outro silo também com uma setinha, e um desses silos tem próximo a ele mais uma runa, dessa vez não é pintada com tinta, ela é escrita com tipo um pauzinho na areia, saca? E é aquela mesma runa que a gente encontrou no Mount Chiliad, que é como se fosse uma montanha com um caminho em zigue-zague, um quadradinho em cima e o disco voador em cima desse quadradinho. Só que além de ser só esse desenho, vai ter um código Morse do lado, que é o mesmo código Morse que a gente encontra no campo. Ele tá bem grande, entendeu? Pintado. E pra quem tá curioso, esse código Morse é tipo uma referência a um código Morse já encontrado pela NASA, eu acho, de um sinal de rádio vindo do espaço, e até hoje não descobriram o que ele significa, entendeu? É bem famoso por essa temáticazinha de aliens e tal. Eu não sei muito sobre o assunto, até porque isso é complexo. Se eu fosse dar detalhe ia ficar 80 minutos de vídeo, mas enfim, por que caralhos isso tava bem aqui, né? Mas enfim, teorias sobre esse acampamento hippie, cara, tem muitas. Mas a que eu achei mais plausível é que ele seja uma pista geográfica justamente das duas principais montanhas do jogo, que é o Mount Chiliad e o Mount Gordo. É esse que fica ao leste, né, do Mount Chiliad. Agora, o que me deixa com a pulga atrás da orelha, justamente que, se você perceber, tem várias imagens de aliens fazendo yoga, uma espécie de yoga, pra tudo que é lado no campo e nesses silos que a gente encontrou, tendo como base aquela montanha maior pintada como o Mount Chiliad e a montanha menor como o Monte Gordo, é que você começa a encontrar várias conexões. A primeira é que no Monte Gordo é o lugar do jogo onde tem mais árvores secas, justamente igual aquela árvore seca que tem no centro do campo. Outra parada que me deixou realmente pensativo é que o único lugar no jogo, além da casa do Michael, que tem yoga, é no topo da porra do Monte Gordo, isolado e deserto, cara. Tipo, por que caralho eles iam colocar um ponto de yoga ali, entendeu? No alto da montanha, do lado de uma sala de controle de uma torre de rádio. Realmente estranha. Até porque aquele campo hippie é lotado de desenhos relacionados a yoga. Então por que o único ponto de yoga seria também no Monte Gordo? Além disso, aquela runa que a gente encontrou na areia parece muito com o Monte Gordo visto do sul pro norte, que tem uma montanhazinha e uma estrada em zigue-zague até o topo, e no topo um quadradinho, que é a suposta sala de controle daquela torre de rádio. E agora a gente pensa, runa na areia, da montanha, com um código do lado, por uma extrema coincidência parece o Monte Gordo, que em cima tem uma sala de controle de uma torre de rádio. Outro ponto importante é que há uma chance de uma determinada hora da noite spawnarem agentes do FBI e um cientista próximo a essa salinha de rádio, cara, o que é muito estranho, justamente porque por que caralhos ia ter agentes do FBI um ponto desse no mapa, e o que me faz conectar isso com o disco voador ter as siglas FBI no topo, caralho. Mas é claro, com as teorias vem os testes. Já exploraram de cabo a rabo a porra do Monte Gordo, já tentaram voar em várias horas diferentes do dia pra ver se os caras ouvem algum tipo de código no rádio, coisa que já foi encontrado, ainda vou falar no vídeo. Tentaram fazer yoga pra ver se ouvem algum tipo de código no rádio. Tipo, é muita paranoia, mas de certa forma faz sentido, cara. É muito complicado. É nessas horas que a minha cabeça começa a doer pela quantidade de informação, de similaridades, de coisas interligadas, e você não chega a lugar nenhum, cara. É muito foda isso. Mas enfim, chega desse acampamento e agora vamos pro Fort Zancudo. Nesse forte, o disco voador que a gente encontra é um disco voador preto, e ele fica exatamente em cima de um suposto bunkerzinho entre dois galpões no Fort Zancudo. E eu, durante a minha exploração lá, percebi algo bem peculiar, cara. É bem fácil de distinguir alguma superfície que só serve de enfeite, alguma superfície de, por exemplo, uma porta que não é abrível no jogo, digamos assim, e uma porta que realmente tem algum uso que vai abrir em algum ponto do jogo. Esse elevador é um desses elevadores que pode se abrir em algum ponto do jogo, sendo que se você mirar com uma rifle, no cantinho da porta você vai ver que tem algo lá atrás, tem uma sala lá atrás. Ou seja, por que caralhos a Rockstar ia colocar uma sala atrás de uma porta que ninguém nunca ia entrar? E pior, tudo isso embaixo de um dos discos voadores, cara. Mas isso é só o começo, vocês não viram nada. Lá pela 1h da madrugada, se você estiver em cima desse bunkerzinho aqui, vai se acender uma luz verde muito bizarra, do que supõe ser do disco voador, cara. E tipo, na minha cabeça é como se fosse uma marcação, cara, pra mostrar que aquele elevador é especial de alguma forma, porque é muita coincidência um elevador abrível, uma sala atrás e uma luz verde exatamente embaixo do disco voador. Agora, se
Se você acha que ainda foi o bastante, é aí que você se engana. Permita-me explodir suas mentes. Tem um bug pouco conhecido, você pode subir em cima de uma garagem de carro, fazer uma manha de helicóptero e entrar embaixo do mapa, né? O típico bug de atravessar as paredes, porém esse você tem acesso ao Undermap, né? O mapa embaixo do mapa do jogo. E é óbvio, isso abriu brechas para explorações bem mais hardcore, cara. E é claro, assim que eu descobri esse bug, eu fui direto para essas localizações para ver o que tinha embaixo. Chegando nesse Forte Zancudo, olha só o que caralhos eu acho exatamente embaixo do elevador, cara. Tem a textura de um quadrado preto que fica girando, cara. No meu vídeo não deu muito pra ver, mas em um dos vídeos aí do YouTube sobre o assunto, você pode ver com clareza que essa é a textura do disco voador. Tem aqueles tracinhos laranjas, entendeu? Algumas escriturinhas no bloco. Isso me faz perguntar o que caralhos esse bloco de textura tá fazendo aqui embaixo do elevador, cara. E por que ele tá girando, desde que o disco voador em si não gira? Além disso, em cada extremidade você pode encontrar também um quadradinho menor. É como se tivesse um quadrado no meio e 4 quadradinhos menores, um em cada extremidade. É nessa hora que o meu espírito de mitozinho de merda desaparece, cara. Isso não pode ser coincidência, não pode mesmo. O disco voador exatamente em cima de um bunker que projeta uma luz verde durante um certo horário da noite, e embaixo dessa luz verde é exatamente um elevador que por algum motivo existe, mesmo não sendo inicialmente acessível. E é óbvio, embaixo disso um monte de texturas pretas, uns blocos quadrados girando, cara. Tipo, porra, tem merda por trás, tem merda. Rockstar, eu te conheço. A esse ponto vocês devem estar se coçando aí. Felipe, e o Mount Chiliad? Você achou os túneis embaixo do Mount Chiliad? Óbvio que eu fui lá procurar também e não, fiquei uma meia hora viajando embaixo da montanha e não encontrei nada. Tal contra-argumento que poderia cancelar aquela teoria de túneis subterrâneos. Porém, não mesmo. Porque esse jogo, assim como vários outros, tem um sistema bem comum de oclusão. Pra quem não sabe, eu vou explicar aqui mais resumidamente. O sistema de blocos de oclusão se baseiam em algumas superfícies do jogo, em alguns cenários que só vão carregar se você passar por algum local específico ou entrar dentro desses blocos. Um exemplo disso é aquele bug de Sandy Shores, onde tem uma lojinha de conveniência e você pode subir em cima da lojinha de conveniência. E lá de cima não dá pra ver nada embaixo, ou seja, a lojinha só vai ser carregada quando você estiver em frente ou dentro dela. Pra evitar de você estar em um lugar longe e o jogo tá pesando lá, carregando o que tem dentro da lojinha, entendeu? Ele só vai carregar quando você chegar perto. Outro exemplo bem claro que eu encontrei enquanto eu tava explorando o Mount Chiliad, que eu posso mostrar agora, é justamente o túnel em que o trem passa, cara. Eu acabei entrando com o helicóptero dentro da porra do túnel e mesmo eu estando dentro do túnel, ele não foi carregado. Por quê? Porque com esse sistema de oclusão, o túnel só era programado a carregar quando eu passasse pela entrada dele, ou seja, baseado nisso, poderia sim ter uma caralhada de túneis embaixo do monte, porém você não consegue ver simplesmente pelo fato de não ter entrado onde era suposto entrar de início. O que também pode ser aplicado para aquele elevador no bunker. Pode muito bem ser que algum cenário pode ser carregado ali, porém apenas quando você entra no elevador. Essas são, na minha opinião, as teorias mais plausíveis sobre o assunto, entendeu? Porém tem um monte de pistas separado, espécie de spin-off que as pessoas acreditam fazer parte desse mistério. Um exemplo são os altruístas, né? Me pediram pra fazer vídeo sobre, eu já até pensei, seria uma boa ter feito um vídeo separado, mas agora eu já vou falar tudo aqui. Altruísta é uma espécie de um povo, uma religião, um culto, uma seita, o Elves, que vive isolada em um vilarejozinho na montanha, né? Ao sul, mais ou menos, do Mount Chiliad. Ao entrar no vilarejo, você vai ver um monte de véi pelado, né? Com a bingola de fora. Mostra mesmo eles pelados, entendeu? Já até falaram, Felipe, eu achei um vilarejo nudista. Mas não, aqueles são os altruístas. Por isso que eu falo, eu acho que os altruístas não tem muito a ver com esse mistério. Eles são como se fosse uma paródia, uma crítica a um culto no jogo. Tipo o Kiflon, né? Que é aquela religião do Michael. Os mandamentos incluem eles andarem pelado, não terem vergonha do corpo, diz que o ser humano é um ser noturno. Tem uma parada lá que fala sobre comer carne, beber sangue, o que prova que eles também são canibais. Inclusive, se você joga com o Trevor, você pode pegar algumas pessoas e levar para esse campo altruísta e eles te dão recompensa em dinheiro, como se eles fossem usar essas pessoas em rituais, em qualquer coisa do tipo. Ao entrar nesse vilarejo, você acha para tudo que é lado um monte de símbolos semelhante aos símbolos do disco voador. Porém, o que é engraçado, o que eu falo que é como se fosse uma paródia, é que eles não tratam como um disco voador, eles tratam como o sol, como um olho, como algo religioso, algo divino. Então eles ficam meio que pintando isso pra tudo que é lado e louvando, louve o olho, louve o sol, não sei o que lá mesmo. Porém, todos esses símbolos são os mesmos símbolos encontrados na montanha, entendeu? É como se eles estivessem interpretando de uma forma religiosa todas aquelas pistas do disco voador do Mount Chiliad. Outra coisa que pegou minha atenção de forma inacreditável foi algumas pichações no jogo. Tem duas, na verdade, eu só encontrei uma, não sei onde é que fica localizada a outra, que é isso aqui, cara. Diz mais ou menos assim: sonhe o impossível, sonhe de um planeta de fogo e um dinossauro
dinossauro com uma rédea. Se não por mim, então quem sou eu? Nave espacial, terra, superpopulação significa quebra de ordem. A árvore da fruta é uma mentira. Do lado tem um dinossaurinho desenhado com uma rédeazinha e tem escrito: a árvore da fruta mente. Bem, a impressão que se dá é que alguém experimentou 15 tipos de drogas diferentes e começou a poetizar em um portão de garagem. Só que eu não consigo aceitar que é isso. Essa parada de nave espacial, de dinossauro, de árvore frutífera, sei lá, velho. É algum tipo de trocadilho, no mínimo, que pode ter alguma relação. Muita gente até relaciona o dinossauro com aquele ovo rachado, velho. Tem gente que acha que em algum certo ponto no jogo você vai andar em dinossauro. Eu acho um tanto exagerado, né? Mas enfim, tem teoria pra tudo. Outra coisa que chegaram a me falar, e eu achei até interessante de início, é uma portinha que tem pra uma suposta mina, um suposto túnel, que fica ao sul do aeroporto do Trevor. E o que é interessante é que essa porta, ela tem física aplicável para os seus movimentos, porém não tem pra bala. Você pode dar tiro e você vai ver que a sua bala atravessa a porta. Só que eu comecei a encoxar ela e mirei com a rifle e dá pra ver claramente que por dentro não tem nada, é só uma entradinha de enfeite mesmo pra uma mina. Foi uma boa, mas não. E o que ainda pode servir de base pra muita gente é aquelas informações do mapa da edição de colecionador do jogo. Você pode usar uma luz ultravioleta e vai ser revelado um monte de informação pra lá de foda, incluindo desenhos de disco voador e tal. Só que é óbvio, cara, já estupraram esse mapa de cabo a rabo e tudo que encontraram são armas e peças de nave, que são os coletáveis do jogo. Eu imagino que é uma forma da Rockstar de ajudar os caras a encontrarem esses coletáveis, que eu até fico pensando, né, de primeira, como é que os caras encontram aquilo? Eu, por exemplo, pesquiso na internet, eu baixo mapas, mas pra ter um mapa de coletáveis, alguém ou um grupo de pessoas vai ter que ter achado esses coletáveis, então é mais ou menos assim que eles encontram. Vou deixar o link pra download desse mapa pra quem quiser, seja lá por quê, mas enfim. Outra teoria é que alguns acreditam que aquele carrinho Space Docker também tem alguma conexão com todo o mistério. Bela teoria, eu digo, devido ao fato de a buzina dele, o que você aperta pra buzinar, ele faz um barulhinho bem estranho de nave espacial, o farol verde dele talvez revelar algum tipo de dica. Porém, assim que você perde o carrinho, ele não pode ser recuperado de forma alguma. Ou o carrinho realmente é só algo de enfeite, é só um souvenirzinho pra quem pegou todas as peças de Spaceship, ou a Rockstar é muito retardada de deixar o carro ser perdido tão facilmente e não deixar nenhum ponto de respawn pra ele. O que eu acredito a primeira ser verdadeira, até porque um cara, isso eu não vi confirmações, mas eu vi um cara na wiki do GTA dizer que fez essa pergunta, mandou um e-mail pra Rockstar e ela respondeu dizendo pra não se preocuparem que aquele carrinho não tinha nenhuma relevância, nenhuma importância pra um easter egg maior no jogo. Outra teoria boa, só que não. Teorias e mais teorias são trocadas em fóruns na wiki do GTA. Tem um monte de fóruns sobre o assunto que ultrapassam 100 páginas, cara. Tem um site chama Reddit que também tem uns fóruns muito interessantes. Os caras realmente inteligentes, entendeu? Que testam de tudo que é tipo de teoria e pensamento, os caras testam. Ou seja, tem uma massa muito grande de jogadores empenhada nessa merda, cara. Os caras tão fissurados nesse mistério. Não é só a sua mente, a minha mente, a mente de dezenas de milhares de jogadores frenéticos pra encontrar a solução do suposto maior easter egg na história dos jogos, cara. Sério, eu nunca vi uma conspiração desse tamanho em algum outro jogo além de GTAs. Então um pedido que eu deixo pra vocês, inclusive, só um parêntese aqui no vídeo, é que pelo sagrado poder do bom senso, pensem 2, 3, 5 vezes antes de me mandar um link ridículo igual toda hora mandam, cara. Puta que pariu. Felipe, desvendei o mistério, olha aí. Aí você abre e tem um link de um vídeo gringo, totalmente troll, dele encontrando o jetpack. Felipe, ó, e o jetpack é uma escada invisível. Aí você olha o vídeo, um cara achou um bug de uma escada, enfiou aquele desenho da montanha no mapa do jogo pra dizer que a localização certa era da escada, e pronto. Ai, o mistério é a escada invisível. Então aquelas fotos manjadas, né, do jetpack, tem essa que é bem famosa, que é brutalmente desmascarada só com você digitando Alien Jetpack no Google. A primeira merda que vai aparecer é essa mochilinha voadora que os caras photoshoparam na foto, cara. Realmente, ficou um tanto convincente, pareceu mesmo, mas não, cara, não. Sem contar em outras imagens que até meu cachorro photoshopa melhor, cara. Ou seja, se você for comentar algum tipo de teste ou alguma coisa que você pensou que pode dar certo, pensa no fato de dezenas de milhares de jogadores empenhados dia e noite nessa merda que já
testaram tudo que é tipo de coisa que você pode imaginar, de tudo que é forma, com todos os horários e personagens do jogo. Sabe qual é a minha melhor dica? É esperar GTA V sair pra PC, sonhando que ele vai sair pra PC, e assim vão poder mexer nos scripts do jogo e desfragmentar qualquer tipo de arquivo encontrando qualquer coisa que tem no jogo, cara. O que eles costumam fazer quando o jogo sai pra PC. Mas enfim, até lá o melhor que eu faço é esfriar a cabeça e jogar um pouco de Assassin's Creed Black Flag. Enfim, de resto é isso, é óbvio, eu não falei um monte de coisa. Para poupar seu tempo, você já pode ir direto nos links que eu coloquei na descrição de vários fóruns que eu encontrei sobre o assunto lá na wiki do GTA, nesse site Reddit, inclusive, porque tem muitas mentes nisso, cara. Enfim, só lembrando, se gostou do vídeo, não é inscrito no canal, não esquece de avaliar, se inscrever no canal, se já tá ligado na ladainha. Relaxa quanto à frequência de postagem de vídeo. Se eu tô uma semana sem postar, sabe que durante essa semana inteira eu tô trabalhando no próximo vídeo. E, enfim, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.